Eu tentei relacionar alguns dados dessa pesquisa. Eu gostaria de pontuar aqui com vocês o seguinte: 49% desaprovam o governo contra 45% que aprovam. A avaliação negativa é de 39%, enquanto 33% consideram positiva. A rejeição ao presidente subiu de 49% em janeiro de 2025, a rejeição, para 54% em fevereiro de 2026, esse mês, né? Agora, tem um dado importante. A vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno caiu de 16 pontos, eram 16 pontos em agosto e caíram para 5 pontos agora. Então, apesar dos petistas tentarem relativizar esses números, né? No sábado mesmo, naquele discurso que eu inclusive comentei aqui, o Lula foi enfático quando disse assim: acabou o Lulinha paz e amor, agora é guerra. Eu não sei se ele já estava em posse desses números, né? Mas enfim, ele disse que vai para uma guerra literalmente, e é isso daí que pelo menos essa pesquisa Quest está mostrando. É uma guerra que se avizinha. Eu não tenho a menor dúvida, porque é como eu falei aqui mais uma vez, o eleitor decisivo não é mais majoritariamente aquele de baixa renda, sabe? O eleitor decisivo é aquele cara de centro-esquerda e centro-direita, que quase que 65%, 70% rejeitam tanto Bolsonaro como rejeitam Lula. Então, esses aí vão ser os eleitores que vão ser decisivos para o resultado da eleição, entendeu? Então, assim, os números confirmam. Inclusive, eu fiz uma anotação aqui: quem ganha de 2 a 5 salários mínimos, 50% desaprovam o governo e 44% aprovam. A base lulista segue no andar de baixo. O andar do meio está distante, e o andar de cima, que são as pessoas que têm maior poder aquisitivo, hostis ao projeto de Lula. Então, assim, Lula, gente, é um bicho político. Indiscutivelmente, para mim, ainda é o favorito. Ainda é o favorito. Tá sentado na cadeira, tem a caneta, sabe fazer política. Mas Lula, gente, ele não é mais um cara de 45, de 50 anos. Lula vai para 81 Inclusive, anos, né? 81 pesquisa, anos, né? 82, não? Ele vai estar na eleição com 81 anos. 81, né? Aí, o que acontece? Se eu tiver errado, vocês me corrijam, por favor. O marketing de Lula não se renovou. O marketing de Lula ainda vem de passado. O eleitor não quer ficar olhando pelo retrovisor. O marketing de Lula ainda vem de passado. Lula, ele não, o próprio Lula não vende futuro. O Lula não tem um celular. Quem tem celular são os assessores dele, entendeu? Então, assim, eu estava conversando hoje com alguns amigos meus de Brasília, e apesar da retórica dos petistas e do pessoal do Planalto dizer que nessa pesquisa eles vão tentar propagar que o Lula vence de todos os candidatos em todos os cenários, e vence inclusive do Flávio Bolsonaro no segundo turno. Gente, essa eleição, para minha surpresa, pelos números da Quest, está completamente aberta. E tem um indicador que também pela primeira vez inverteu, que começou a ser aferido em dezembro. Em dezembro, 54% dos entrevistados diziam que era um erro o Bolsonaro indicar o filho, e 36% diziam que era um acerto. Mas agora, para 44% é um acerto e para 42% é um erro. Ela está numericamente empatado, mas quer dizer, é um empate técnico, mas numericamente é a primeira vez que as pessoas que acham que é um acerto é maior do que aquelas que acham que é um erro. Eu tenho que colocar minha cara a tapa. Eu achei um erro. Num primeiro momento eu achei um erro. Até pelas pesquisas que diziam que rejeitavam tanto Bolsonaro como rejeitavam Lula. Eu achava que o nome mais acertado era nenhuma pessoa vinculada
ao sobrenome Bolsonaro, nem mesmo para vice. E aí, Enio, a queda que me chama mais atenção nessa pergunta é o extrato dos eleitores. Então, são 5 extratos: lulista, esquerdista não lulista, independente, direita não bolsonarista e bolsonarista. No extrato independente, os que acham que foi um erro caiu de 56% para 44%. É a maior queda que tem nesse extrato. Você quer falar, Ciro? Quero. Fala. Vamos lá. Não é porque Flávio tem surpreendido nas pesquisas, Flávio Bolsonaro, que não foi um erro. O que é que eu quero dizer com isso? Se Jair Bolsonaro tivesse indicado qualquer outro nome, talvez a gente tivesse vendo aí um número até mais arrochado. O candidato de Bolsonaro fosse, sei lá, Ronaldo Caiado, Tarcísio de Freitas, qualquer outro nome, talvez até tivesse uma situação melhor. Mas a gente, não, por outro lado também, tem um ponto que é importante a gente analisar. Quando foi divulgado Flávio Bolsonaro naquela situação, né, a gente até conversou com alguns alguns integrantes do PL, e eles, de pronto, nosso candidato é Flávio. Apesar de que a gente não sabe nem se Jair realmente indicou ele, porque naquele período ele estava preso, né? Tava quase que incomunicável totalmente. Foi uma reunião, foi um encontro com o Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro saiu dizendo: o candidato sou eu. E aí o pessoal do PL rapidamente absorveu essa notícia e demonstrou aquela união, né? A união que Gustavo Negreiros, quando sentar aqui, elogia tanto quando é o candidato do PT, né? Ele fala: poxa, o PT que é um exemplo de partido. Quando fecham questão, Lula decide, o candidato é tal, vai todo mundo unido, juntinho lá para a eleição. E aí quando a direita faz isso, pelo menos o PL faz isso, a gente analisa e fala: rapaz, péssimo nome. Poxa vida, Flávio foi o pior nome possível. Talvez a gente já tivesse espelhando em Flávio algumas atitudes de Jair, né? As declarações polêmicas das pautas de costume que Dinardo citou, até a questão da rachadinha, né? Inclusive, a gente não pode esquecer que o próprio governo Lula colocou Flávio Bolsonaro como excelente adversário. Foi. Por quê? Porque teria o teto, aquele teto que a gente comentou aqui que existia, por exemplo, quando Girão se lançou para candidato a prefeito. E a gente disse: olha, esse teto de Girão pode fazê-lo ir ao segundo turno, mas não vai fazê-lo vencer a eleição. A rejeição ao nome dele vai ser muito grande. E a rejeição a Flávio Bolsonaro, que antes, quando ele foi indicado, era até maior, parece que vem reduzindo justamente porque Flávio tem se mostrado, talvez aí nesses primeiros dias como pré-candidato, um nome mais sensato do que era o pai dele. Sem dúvida. Não tem entrado em pauta de costumes, tem focado em economia. Isso que você falou é verdade. Inclusive, eu soube que naquele episódio da taxação americana, em que o irmão do Flávio, o Eduardo Bolsonaro, que estava fazendo a direita sangrar diariamente. E estava fazendo a direita sangrar. Eu escutei, inclusive, de alguns amigos lá de Brasília, disseram que Fátima e Janja já tinham contratado um artista para fazer uma estátua de bronze. Isso. Porque a direita estava derretendo perante a opinião popular por causa daquelas atitudes impensadas do filho. É o 03, é? O 03, é o 03. É o 02. Não, o 2 é o Carlos, não? Não, o Carlos é mais novo. O Carlos é mais novo. O Carlos é o 1, não? Eu acho que Carlos é o mais velho. Não, é o Flávio. Vamos ver aqui. Um é Flávio Bolsonaro. Vamos lá, vamos esquecer isso. Mas e é exatamente isso. Na crise da taxação no Brasil e tal, o filho do Bolsonaro estava fazendo um trabalho inexorável pro Lula e pro PT, né? E aí cheguei até a pensar que ele era um cabo eleitoral. Exatamente. O maior cabo eleitoral naquele momento ali eram as atitudes do filho do 02 lá nos Estados Unidos.
É o 02. Carlos é o 02. É 02. Eduardo é o 03. O que quer dizer que o Carlos é mais velho do que o... É porque, então é porque o 03. Carlos era mais problemático, né? O povo dizia que aí, por isso colocaram ele pra ser vereador. Carlos é o que é vereador do Rio de Janeiro. Isso mesmo. Então tá. Então era o 03, né? E aí, agora, com esse Flávio Bolsonaro aí, todo mundo tava dizendo que, pelo menos as pessoas que ligavam diziam assim, não, gente, foi um erro completo de Bolsonaro indicar o filho. Porque o candidato da preferência era o Tarcísio de Freitas, né? Era o Tarcísio de Freitas, que desistiu da candidatura, e isso foi dito por uma pessoa próxima a ele, que desistiu da candidatura justamente pelas atitudes do 03 lá nos Estados Unidos. Inclusive, ele brigou com o 03 brigou com ele, na verdade, né? Chamou ele de candidato de Moraes. De Moraes. De Alexandre de Moraes. Acho que aquele ali foi decisivo. Inclusive, se reuniu com o ministro do STF, né, esses dias. O que eu acho também é o seguinte, vão ser duas eleições em uma, né? Porque o primeiro turno vai funcionar como as primárias. Vamos dizer que são as primárias, né? Sim. Não é isso mesmo? O primeiro turno vai ser a disputa da direita para ver quem vai pro segundo turno. Quem vai pro segundo turno. Então, vamos imaginar, são as primárias da direita, porque a esquerda vai ter só um candidato, né? No caso. Tem uma coisa importante, sabe, Enio, que algumas pessoas comentam que Flávio tem um teto, não só pelas declarações de Jair Bolsonaro, o passado de Jair Bolsonaro, mas também o histórico do próprio Flávio. Teve o envolvimento das polêmicas com relação a rachadinha e tudo. Mas, sinceramente, eu não acredito que alguém de direita, mais alinhado à direita, vai deixar de votar em Flávio Bolsonaro por conta das rachadinhas para votar em Luiz Inácio Lula da Silva por conta de todo o resto.